Olá, muito boa noite para todo mundo. Quando o sol se levantou sobre o sertão e alumiou o Chapadão, o arranchamento da comitiva do Terra Viva DBO na TV já estava acordado, o café estava coado e o gado já estava juntado e pronto para ganhar o estradão. E depois de vencer a longa jornada, a gente está chegando agora a esta freguesia hospitaleira e convida a companheirada para participar da nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa bredeira do dia. O carro então está patinando e negaciando na subida do estradão, mas devagar a negociação com o gado de reposição está aluindo, e assim como é certo que o sol nasce no leste e se descamba no oeste, está cada vez mais perto o dia em que o fazendeiro que lida com gado de cria vai poder lavar a égua no mercado, né? Mas para ganhar dinheiro de verdade, o companheiro boiadeiro precisa ter e oferecer uma bezerrada de alta qualidade. E para ajudar a amiga pecuarista a produzir este tipo de mercadoria, a gente criou e apresenta agora a nossa seção chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Cascavel, no Paraná, e foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Antônio Gabriel Montes. Ele tem um plantel de vacas meio-sangue gir leiteiro e piemontês, que são muito boas de leite e de carcaça, que foram emprenhadas com angus e desmamaram bezerros excelentes, mas que saíram muito peludos, né? O que desagradou o povo lá do mercado. O que ele está querendo saber agora é se, para aumentar o peso das crias e resolver também o problema dos pelos, se vale a pena usar o próprio piemontês em cima dessas mesmas matrizes ou experimentar alguma raça composta, como Senepol, Caracu, Bonsmara ou Santa Gertrudes. Pois então, sem fazer enrolação, eu já passo para o Zadra a vez de falar e convido todo mundo para escutar. Olá, Antônio. Bem, esse cruzamento que você fez de piemontês com gir realmente deve ter gerado machos musculosos, né? Que essa característica é exacerbada no piemontês, que tem dupla musculatura, tem muita musculatura, né? E quando você joga mesmo num zebuíno, o meio-sangue tem uma ótima musculatura, realmente é impressionante os bezerros. E as fêmeas, pelo lado do gir, vão ter uma boa habilidade materna, sim, eu tenho certeza disso. Bem, quando você pergunta qual raça usar em cima dessa matriz, lembre-se que ela é meio sangue europeia, do piemontês, e meio sangue adaptada, que vem do zebu. Quando você joga uma raça europeia, que é do frio, que não é adaptada ao calor, você fará animais inevitavelmente para o frio. São animais 3/4 europeus. Dessa forma, eles não são tolerantes ao calor, eles sofrem no calor, eles param de comer, eles têm um alto metabolismo, muita produção de calor endógeno. Esses animais são para o frio, são 75% de raças de clima temperado, raças da Europa. Muito bem, então esses animais não são adaptados, vão ter mais pelo, logicamente, é para você, e não são adaptados ao clima de Cascavel, porque tem um verão, a gente sabe que faz calor, acima de 30 graus em Cascavel. Então tem que ser animais adaptados, com pelo zero. Se você utilizar raças de pelo zero sobre elas, que são zebuínos ou caracu, são animais que vão gerar 3/4 do calor, tá tudo certo, vai ser pelo zero. Você pode usar bimestiços, os 5/8, animais 5/8, que são 62% de raças do frio, sobre suas matrizes. Vai dar um pelinho para se proteger no inverno, os filhos. Então, se você vai usar, por exemplo, Canchim ou Santa Gertrudes sobre as suas meio-sangue, você vai ter animais muito pesados, muito bons para o mercado. Santa Gertrudes provavelmente vão ser vermelhos, retintos, e o Canchim vai sair baio, muito bonitos também. São animais para cruzamento terminal, para se fazer machos e fêmeas pesados para se vender. Ou então você usa o Brangus ou o Brafor sobre as suas matrizes, que também vai dar um pelinho, bem pouquinho, para ele se proteger no inverno, mas vai ser intolerante ao calor de vocês aí, tá ok? Agora, você tem também a possibilidade de usar as raças taurinas adaptadas.
como o Bonsmara, que vai ser um animal de bom porte, com carne muito macia, e vermelho também. E como ele tem o metabolismo de um bimestiço praticamente, ele pode dar um pelinho como os filhos de Brangos e Canchinha, o seu gado. Só que ele é um taurino puro. Você gera heterose de 100% e faz carne muito macia, ultra macia, quando você usa o Bonsmara, como também o Caracu. O Caracu é do calor. Como eu falei, se você usar no seu gado, vai fazer um animal 3/4 do calor, com um pelo zero e espetacular, mas de maior porte, que você pode aproveitar também as fêmeas, tanto Bonsmara quanto Caracu. Ok, Antônio? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. A Siriema, que estava cantando na beira do Panema, se aquietou e se retirou para o mato, de certo para dar o trato para o filhotinho que estava esperando no recolhimento do seu ninho. E a gente então aproveita este momento para fazer uma parada ligeira e recomeça logo em seguida a nossa lida novidadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Por este mundão do sertão brasileiro, da estrada o viajante agora se encanta com a beleza da paisagem e com o brilho da pastagem verdejante nas invernadas, pontilhadas de branco pela boiada que está se regalando com a fartura de comida e garantindo a produção futura, né? Mas a questão é que esta boniteza tem prazo determinado para acabar, porque por determinação suprema da natureza, quando a estação mudar, é certo que o capim vai secar e o gado vai padecer se não tiver outra coisa para comer. Pois uma solução de baixo custo e de fácil aplicação para o companheiro fazendeiro evitar esta consumição é a vedação ou deferimento de pasto. E para explicar direito como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Rafael Fernando Barbosa, gerente regional da Conan, que vai participar da função falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Cacoal, na Rondônia. Boa noite, Rafael. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esta prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo e, por favor, fique se sentindo bem em casa, viu? Boa noite, Sidney. É uma satisfação grande estar falando com vocês aí do canal Terra Viva, né? Programa DBO na TV. Muito obrigado. Satisfação é nossa. Ô, Rafael, se por acaso ainda tiver algum companheiro boiadeiro aí que não tenha perfeito conhecimento do assunto, né? O que é a vedação do pasto? Vamos lá, Cid. A vedação nada mais é do que um bloqueio, né, de acesso dos animais, tá, em determinados pastos escolhidos, né? Então, por exemplo, você tem uma propriedade lá que tem 10 pastos, né? Então, vou escolher lá 3 pastos para a gente vedar, para a gente reservar essa massa de capim agora na época das águas, que tem chuva em abundância, principalmente de onde a gente fala aqui, né, Rondônia, para a gente utilizar essa pastagem na época da seca, que é a fase mais crítica que a gente passa. Uhum. Agora, essa técnica de vedação do pasto, né, ela pode ser feita do mesmo jeito em qualquer região do país, Rafael? Sidney, pode ser feito, porém, né, o Brasilzão é imenso, né? A gente sabe que tem algumas particularidades. Então, na região sul, por exemplo, não precisa fazer isso, né? Eles fazem aí as pastagens de inverno, né? Então, o mais comum da gente fazer o sistema de vedação é na região centro-oeste e na região norte desse Brasilzão. Qual que é a época certa para fazer a vedação de um pasto na fazenda, Rafael? Sidney, a época certa é a gente dar início agora, né? A gente dá início agora, final de fevereiro, só que assim, quando a gente escolhe essa pastagem para fazer, a gente não vai fazer de uma vez só, né? A gente vai fazer escalonado. Por exemplo, agora final de fevereiro, a gente pega 1/3 da área que a gente vai fazer a vedação, vamos fazer agora final de fevereiro. Daqui 15 dias, né, em meados do mês de março, mais 1/3 da área, e final do mês de março, mais 1/3 da área, né, totalizando a área escolhida,
para que também lá na frente, quando a gente for utilizar, a gente também vai fazer de forma escalonada. Interessante. Agora, o que é que a amiga fazendeira deve levar em conta, Rafael, para escolher a parte do pasto que vai ser vedada? Primeiro, na escolha, né, de qual o tipo de capim, certo? Por exemplo, capins, né, que tem boa relação de folha e como, né, muita folha, por exemplo, as braquiárias, né, também a gente pode usar os tíftons, né? Não é muito indicado a gente utilizar os pânicos, né, por ser de crescimento cespitoso, e na época da seca ele forma muito talo. Então, dessa maneira, a gente não indica esse tipo de capim, né? Vamos lá nas braquiárias mesmo, tá joia? Escolha aí de uma área limpa, né? Uma área limpa é muito importante, né? Porque a gente vai estar vedando isso para o capim crescer, né? E não a juquira, vamos dizer. Outro cuidado importante que a gente deve ter, né? Qual que é o passo que a gente vai utilizar? Não beirando estrada, né? A gente não pode correr risco de repente, imagina um fogo, né? Então a gente tem que escolher bem essa área que é muito importante, né? E quando a gente for vedar também, é importante, na hora que a gente fizer a vedação, a gente aplicar ali 50 quilos de um nitrogenado, né? Para ajudar na maior eficiência dessa técnica. De que tamanho deve ser a área de pasto que vai ser vedada, Rafael? Em média, né? Em média, a gente usa aí de 20 a 40% da área disponível de pastagem. Vamos fazer uma média de 30%, né? E uma lotação aí de mais ou menos de 1 a 1,5, né? UA por hectare, né? Mais o suplemento, né? Mais o suplemento, no caso da Conan, a gente utiliza bastante o Nitrotec, que é um produto muito bom, é um aditivado, é um saureado, também temos a linha de proteinado com aditivo, né? Então, além dessa escolha, é muito indicado também utilizar um produto para a época da seca. Agora, nesse período em que uma parte do pasto está vedada, né, antes de começar a utilizar, quais são os cuidados que o pecuarista deve tomar nas outras áreas que estão sendo pastejadas agora pelo gado? Na verdade, temos que fazer um diagnóstico bem feito, né? A gente não pode errar nesse diagnóstico. Porque se a gente errar, né, a gente fizer um planejamento errado, por exemplo, a gente vai estar separando essas pastagens para ser utilizada lá na frente, né? E se a gente errar na conta, vamos dizer assim, a gente pode fazer o super pastejo agora, né? Com bastante animais nessas áreas agora, e aí pode degradar a pastagem, né? Então, esse maior cuidado é em relação ao superpastejo. Agora, vedar um pasto na fazenda, Rafael, significa deixar essa área lá largada e esquecida? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque você já escolheu, né, aquela área especial que você vai fazer essa técnica e você tem que continuar ficando de olho nela, né? Primeiro, né, a gente vedou ela agora, vamos acompanhar se o capim está vindo, né, o esperado, né, está vindo essa massa que a gente vai utilizar lá na frente, né? Controle de pragas também, a gente tem que estar observando isso, né? Então, a gente tem que continuar atento, né, porque é uma técnica que você está separando esse passo para te salvar lá na frente. Então, a gente não pode esquecer dele jamais. Quando é que o pasto vedado deve ser aberto para o gado? Como eu já falei numa pergunta anterior, né, a gente, quando vai escolher os pastos, a gente vai fazer de forma escalonada, né? Um terço agora, final de fevereiro, um terço em meados do mês de março, um terço final de março, certo? E da mesma forma, né, lá na pasteja, esse primeiro terço que a gente for ver agora, fevereiro, nós vamos utilizar ele mais ou menos aí de 40 a 60 dias após, né, que vai dar esse primeiro pastejo entre mês de junho e mês de julho. Essa segunda etapa, né, que foi vedado no meio de março, né, nós vamos utilizar ele em julho e agosto,
e a última vedação a gente vai utilizar agosto e setembro, né? Então a gente utilizando todo esse período da época da seca. Agora, qual que é a conta que o companheiro boiadeiro deve fazer, Rafael, para saber quantos animais ele vai poder pôr neste pasto que ficou vedado? Primeiro a gente precisa estimar, né, mensurar quantos quilos de matéria seca, né, nós vamos ter nesses pastos vedados, né? E para isso existe uma metodologia, né, de coleta desse material, né? Quando você veda o pasto, a gente vai coletar lá em vários pontos do piquete, né? E a gente vai fazer uma conta para falar assim, tem tantos quilos de matéria seca por hectare, né? Então, isso aí a gente tem que estimar, né, mensurar o que a gente vai ter de massa. Né? Depois, a gente sabe que nesse período aí de 4 meses de seca, vamos dizer, um animal, um UA por hectare, ele consome aí de 900 a 1.000 quilos de matéria seca nesse período de 4 meses. Né? Então, a gente tem mensurado o que a gente produziu e tem mensurado o que um animal come por hectare. Um A por hectare vai comer. Então, eu dividindo um pelo outro, a gente vai ter aí o número, né, de quantos animais, se for um animal adulto, vai ter nesse pasto, ou se for animal jovem, quantos animais a gente vai ter naquele mesmo pasto. Muito bom. Rafael, eu queria te agradecer demais a sua participação aqui no programa, muito obrigado. Tinha mais algumas perguntas para fazer aí, né? Mas o companheiro boiadeiro que tem essa precisão, certamente vai procurar alguém que possa aconselhar a respeito de implantar essa tecnologia, que é muito interessante. Obrigado, viu, Rafael? Abração para você, abraço para toda a turma da Rondônia aí e até a próxima. Agradeço a você, Cid. Grande abraço. Grande abraço. E veja a seguir. Faltando agora só mais algumas horas para a virada de mês, a nossa praça boiadeira despinguelou de vez na descida da ribanceira e o preço está uma verdadeira porcaria. Mas para deixar a companheira fazendeira menos desanimada, a folia do carnaval e a proximidade do pagamento do salário ao trabalhador empregado podem ajudar a despiorar a situação atual do mercado pecuário. A gente volta já, aguarde. Depois de caprichar no trato do mestiço e no serviço de engorda da boiada, não será na hora de fazer a negociada que o companheiro boiadeiro vai largar a mão de ser zeloso e enveredar por algum caminho enganoso, né? Pois então, para não deixar ninguém chegar no mercado mal informado, a gente pega agora a fazer a recitação do caso que está sendo passado com o boi gordo e com a variação da sua cotação. E a amiga fazendeira que foi na nossa praça boiadeira para ver se a hora era boa para vender a boiada, voltou para casa decepcionada mais uma vez, porque o preço continua uma grande porcaria por conta do aumento na oferta de gado terminado e do desaparecimento do consumidor brasileiro por motivo de falta de dinheiro. De qualquer maneira, ninguém está esperando uma revolução, né? Mas é verdade verdadeira mesmo que a folia do carnaval e a virada de mês podem ajudar a despiorar a situação. E isso já seria muito bom, né? Porque, por enquanto, a cotação está largada e despinguelada na descida da ribanceira. Tanto que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em uma única dessas praças, mas caiu em outras 18, enquanto a vaca teve também uma alta só, mas 17 quedas. A lista dessas derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 312 e a vaca para R$ 282, a prazo e para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o tombo foi só da fêmea para R$ 265. Mas no Triângulo Mineiro a queda foi geral, com o boi recuando para R$ 290 e a vaca para R$ 267. Nas regiões sul e norte do estado, o macho foi rebaixado para R$ 285 e a fêmea para R$ 265. No sul do Goiás, o boi piorou para R$ 290. No sul da Bahia, o macho já não vale mais do que R$ 275 e a fêmea
do que 265. Em Redenção do Pará, o comprador não quer pagar pelo boi mais do que R$ 275 e pela vaca de R$ 255. Em Paragominas, a fêmea escorregou para R$ 275. No sudeste da Rondônia, o macho afundou para R$ 265 e a fêmea para R$ 250. No oeste do Maranhão, a oferta máxima pelo boi é de R$ 287 e pela vaca de R$ 255. Nas Alagoas, os preços novos são R$ 298 para o macho e R$ 285 para a fêmea. No Espírito Santo, o boi desandou para R$ 270 e a vaca para R$ 260. No Rio de Janeiro, quem vendeu fêmea agora pegou só R$ 270. No noroeste do Paraná, o boi retrocedeu para R$ 305. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também no sudoeste do estado, o macho desceu para R$ 302. No norte mato-grossense, o boi afundou para R$ 300 redondos e a vaca para R$ 280. Na região sudeste, o macho baixou para R$ 302 e a fêmea para R$ 280. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca foi cortada igualmente para R$ 280. Já em Três Lagoas, o mercado andou em rumos desencontrados, sendo que o macho caiu para R$ 300 redondos, mas a fêmea foi para o outro lado e subiu para R$ 280. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi o boi que aumentou, pulando para R$ 11,10 o quilo vivo, o que equivale a R$ 333 por arroba. Seu Sabiá Laranjeira, sem querer incomodar o senhor no seu sossego, eu sou sabedor do seu apego de ser morador aqui deste sertão. Pois então eu quero lhe oferecer, se isso lhe apetecer, um galho do pé de pé que faz sombra no meu ranchinho para o senhor fazer lá o seu ninho. E como eu também sou sozinho e gosto de cantar, o único aluguel que eu vou lhe cobrar é vir comigo duetar todo dia na hora do sol se descambar. Quem já teve o privilégio de apreciar a cantoria da passarada num fim de tarde ou então no romper da alvorada, em algum fundo de sertão, com o sol subindo por riba da chapada e iluminando o mundo, já adquiriu a perfeita compreensão de que a beleza que sobeja na natureza é fonte inesgotável de inspiração para quem tem gosto e inclinação para fazer poesia. Pois foi assim, desse jeito, correndo o eito e prestando atenção nos barulhos e silêncios dos ermos e da mataria, que eu fui escrevendo essas prosinhas rimadas, que são declamadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo o dia, que depois deram origem aos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, também têm esta mesma devoção pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymagico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E na confiança de ter feito o serviço direito, na forma e no jeito que tinha sido combinado, e na esperança de poder deixar os companheiros e companheiras satisfeitos com o que foi apresentado, a gente vai dando esta jornada como encerrada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.